Aí foi. Vou colocar para apresentar. Lembrando, pode perguntar, pode me chamar para eu tirar dúvida, tranquilo, Qual tá? pet que é? É o PET, esse PET mesmo, PET 1, semana 3, tá? Aí, pessoal, eu já vou, agora de tarde, depois do almoço, já vou preparar a atividade. Não, hoje não, amanhã, né? Porque nós temos aula amanhã, tá? Aí amanhã de tarde já vai estar disponível a atividade para vocês, tá? Hoje, eu já vou falar para vocês, eu vou preparar e já também deixar lá no Conexão Escola, e aí quem não tiver conseguindo entrar depois pode falar comigo. Apesar que depois eu jogo no Conexão e jogo para vocês no grupo também um trabalho, tá? Porque nós vamos ter a nota, né? E a nota não é só essas atividadezinhas que vocês estão fazendo, isso seria os exercícios que vocês fariam em sala, né? Um trabalho mesmo, valendo ali uns 5 pontos, uma coisa assim, tá? Que é a nota, não sei se alguém já explicou para vocês, é 25, né? A nota total, e a média é 15, tá? E esses 25 a gente divide em três partes: 10 de avaliação, tá? Nós vamos ter avaliação, além dessas diagnósticas que vocês estão fazendo. 10 é de trabalho, que aí eu vou dividir 10 para o trabalho mesmo, esse trabalho, e não, 5, né, desse trabalho, e 5 dessas atividades que vocês estão fazendo, e 5 de participação, tá? O que que é a participação? Participou do sábado letivo, participou das aulas que vocês estão agora aqui assistindo minha aula, e a própria coisa de fazer as atividades, isso também entra na participação, tá? Então, as três coisas, tá? Certo? Então, tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Sim. Então, nós vamos falar dos tipos de cidade, tá? Por que tipos de cidade? Porque nós temos mesmo, tá? Tipos diferentes de cidade, de acordo com como ela foi fundada, de acordo com a atividade econômica que tem na cidade, né? E tudo mais, né? Então, aqui eu já coloquei uma cidade, né? Uma imagem já icônica de Guaxupé, né? Pegando a catedral e ali aquela direção do centro da cidade, né? Eu acho que essa foto é até um pouquinho antiga, que eu acho que já teve umas áreas mais ocupadas aqui no fundo, mas é a nossa cidade, né? A cidade de Guaxupé, que a gente conhece tão bem, né? Então, primeiro, nós temos que entender o que é uma cidade, né? Uma cidade, né, é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, que são as casas, comerciais, né, que nem o centro comercial de Guaxupé, e industriais, como o polo industrial que nós temos na cidade. O significado de zona de cidade, que também pode ser chamado de zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao de campo, né? Nós vimos quando nós falamos lá da paisagem urbana e paisagem rural, né? A cidade ela é bem diferente do campo, né? A cidade é a sede do município, né? E aqui, pessoal, é importante vocês entenderem. Cidade é diferente de município. A cidade é a área ocupada pelas, é, pelas construções, pelas pessoas, né? E é onde está o município. O município é a divisão administrativa, é a administração daquele território, tá? Então, a cidade de Guaxupé é onde se localiza o município de Guaxupé, tá? E uma cidade, ela pode ter também, além dos bairros, ela pode ter, é, por exemplo, nossa, gente, sumiu o termo. Áreas como, por exemplo, a Prata, ali em Guaranésia, tá? Os distritos, tá? Que não é um bairro, ela é como se fosse uma, uma parte separada da cidade, ó o galo cantando, é, e que tá ligada à cidade, faz parte do município, mas ela é separada, tá? Então, cidade, a área povoada, onde nós temos casas, comércios e indústrias. Município é a parte administrativa, tá? Desse território, tá? Uma cidade caracteriza-se por um estilo de vida particular dos seus habitantes, né? Porque em cada cidade as pessoas vão ter uma forma, mesmo que muita coisa seja parecida, vai ter características próprias, né? Por causa da onde a cidade está, do clima, da vegetação, da economia e tudo mais, tá?
pela urbanização, que é justamente as construções, né, infraestrutura, transporte, saúde, educação e tal, a concentração de atividades econômicas, né, dos setores da economia, depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? Então são três, são setores da economia, primário, secundário, terciário, cada um é um tipo de atividade, né? Na primária é agricultura, é pecuária, né? Que normalmente é na zona rural, né? Pode acontecer na zona urbana? Pode, né? Meu pai cria galinha, então, tecnicamente, é uma atividade primária, porque está criando galinha, mas normalmente é uma coisa das zona rural. Na cidade, normalmente, é setor secundário e terciário. O que é isso, professor? Secundário é comércio, tá? Serviços, no geral. Então, comércio, saúde, educação, tá? Escolas, hospitais, tá? Tudo que seja serviço, que faz algo para alguém, tá? Tá? Então, por exemplo, um cara nesse secundário, além do, por exemplo, de uma loja, de um supermercado, de uma escola, de um hospital, também entra aquele cara que faz conserto de carro, né, uma mecânica, ou o que faz conserto de, de móveis, ou que vende móveis também, o que faz limpeza, né, de casa, ou a pessoal de detetização, qualquer coisa que ofereça um serviço para as pessoas é setor secundário, tá? Terciário é a indústria, tá? As empresas. Então, a Cochupé, os Páscoa, que tem aquela coisa de fio, tá? O cara que fabrica botina lá na casa dele, tudo isso é terciário, tá? E aí, então, só reiterando, município e cidade, o município é a divisão legal do território, né? Que tem Mas, a professor, administração. Oi, oi. uma pergunta. Por Hum, exemplo, se for que nem minha avó, a minha avó, ela faz aqui e ela vende no mesmo lugar. Qual que ela é é serviço, secundária ou setor terciária? secundário. Setor Ah, secundário. Porque ela tanto está fazendo algo para as outras pessoas, que é a roupa, né, a costura, né, se eu não me engano, mas ela também vende, que é comércio, que também é secundário. É os dois. As duas coisas, tanto ela fazer as coisas para os outros, quanto ela, tipo, ela consertar ela é costureira, não é? sim, mas aqui é tipo uma indústria. Ela faz as Não. coisas aqui, ela não conserta. Ah, Que é tá, uma ela só, então é porque, tá, tá, então ela, mas ela vende, então é meio que os dois, tá? Mas eu diria que é mais a questão do comércio, porque ela está vendendo. Se ela Ela não é só costureira, ela produzisse, é morna. É, na verdade, aí no caso seria os dois, porque ela tanto está produzindo quanto ela está vendendo. Então ela está meio no meio termo, mas seria mais o terciário, porque ela está produzindo, tá? Como se fosse uma fábrica, né? Uma fabriqueta. Seria mais o terciário. Se ela tivesse é, fizesse só o conserto de roupas, aí seria mais só o secundário mesmo, tá? Ou se ela pegasse de alguém e vendesse, aí seria secundário. Quando ela produz, vai ser terciário, tá? Que é a indústria, produção, tá? Então, ó, então podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente de seus domínios, está dentro de uma área municipal, né? Qualquer lugar que você for no Brasil está dentro de um município, porque é uma área, uma parte do território que é administrada por uma prefeitura, tá? Qualquer lugar do Brasil tá, até lá no meio da floresta amazônica, tá? Porque é colocado como limite de um município, de uma cidade, tá? E a cidade é a área urbana do município, tá? A área urbanizada, tá? Aquela que está no perímetro urbano, tá? Então, por exemplo, a zona rural não entra, né? O campo, ele não entra na cidade. A cidade é só a parte com as casas e tudo mais dentro da que faz parte da cidade, né? Enquanto que o município pega tudo, pega a cidade e a zona rural, tá? Então, o município é o todo, a cidade é só a parte urbana, tá? Então, Guaxupé, a cidade de Guaxupé é a parte que tem as casas, que tem o comércio, que tem a zona industrial. O município de Guaxupé é essa parte mais a zona rural.
tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza. Então, olha lá, o município é composto pelo campo e a cidade, e ela também pode contar com outras cidades menores, né? A cidade pode ter ali os distritos, que nem Guaranésia tem o, a Prata, Monte Belo tem Jureia, e por aí vai, tá? Juruáia tem a Mata do Sino, né? Então, é um distrito, não é um bairro, é uma área que tem é como se fosse uma mini cidadezinha lá, tem rua, tem tudo bonitinho, só que ela não está junto com a cidade principal. Então ela é considerada um distrito, tá? Ela pode ser lá, vila, povoado, distrito, pode ser qualquer coisa desse tipo, tá? Tem ali, Muzambinho tem Muzambinho tem o Muzambão, né? E tal. Então tem várias coisas assim, tá? Existem cidades que ocupam toda a área municipal. É o caso de São Paulo, por exemplo, tá, gente? São Paulo ocupa tudo. Não tem, praticamente não tem zona rural. É só cidade, né? E há cidades que unem a sua área urbana com a de outro município, tá? Quando uma cidade cresce demais, ela pode encontrar com a outra cidade e a outra cidade passa a fazer parte dela, formando um único espaço. A gente chama isso de conurbação, esse nome esquisito, tá? É um nome estranho, mas é isso, é quando duas cidades se encontram e se tornam uma única área urbana. Oi? Um exemplo que o senhor deu da praia de Muzambinho. É tipo se eles fossem a colônia de lá. Seria tipo É, isso? não Tipo, não é colônia, agora mas faz parte do município, né? Tem ali tá um pouquinho separado, mas é parte de Muzambinho, tá? Então eles têm ali a casa, tem a água, tem esgoto, às vezes, dependendo no caso, tem comércio, pode ter tudo, né? Que nem lá em Jureia, que é o distrito de Monte Belo, tem cartório, tem consultório médico, tem tudo, tá? Ah, Sim, uma outra coisa. Então, tipo, tem ali alguma coisa, sabe? Só que ele é a parte de Monte Belo, tá? Eles até teve um tempo atrás, eles queriam separar. A Guaranésia, no caso, Jureia, virar uma cidade, né? Um município separado, mas eles não conseguiram. Guaxupé já foi parte de outra cidade, de outro município, tá? Nós já fomos parte de Jacuí, tá? Lá no comecinho, quando a cidade ainda era uma vila, um vilarejo, tá? Tinha ali 100, 200 pessoas, nós éramos parte de outro município, se eu não me engano, é Jacuí mesmo. Aí, com o tempo, foi crescendo, foi ganhando força e separou. E se tornou Guaxupé. eu já fui. Nós éramos Vila de Nossa Senhora das Dores de Guaxupé, tá? Aí, com o tempo, separou e virou cidade de Guaxupé, tá? E há também aqueles que são totalmente área rural, quase totalmente, né? A parte da cidade é muito pequena, tá? Principalmente lá na região norte, por exemplo, é muito normal isso. Tem lá a cidade é uma coisica de nada, e aí tem um município gigantesco, mas é tudo floresta amazônica, tá? Acontece, tá? E essa questão da conurbação, duas cidades se juntar, acontece muito, principalmente com grandes cidades. Então, todas as capitais já passaram por isso, tá? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas elas passaram por conurbação e hoje é a cidade original, né? São Paulo, por exemplo, vamos pegar, e ela juntou outras cidades que passaram a fazer parte dela, que hoje a gente chama de Grande São Paulo, né? Então, nós temos ali, por exemplo, meu irmão mora em São Paulo. Ele mora em Santo Amaro. Santo Amaro era uma cidade separada. Só que aí, com o tempo, São Paulo cresceu tanto que chegou e comeu, né? Engoliu Santo Amaro, e Santo Amaro passou a fazer parte de São Paulo, tá? Aí lá para administrar, para ficar mais fácil, eles têm o prefeito de São Paulo, e aí cada uma dessas regiões tem um subprefeito. É basicamente um tipo de vice-prefeito que ajuda o prefeito principal, tá? Isso Então eu a sei em cidade São Paulo, eu não sei se virou toda tipo um cidade faz bairro. isso. Oi? Então a cidade virou tipo um bairro. Isso, Hum, basicamente. Aí, quando meu irmão vai colocar endereço, ele tem que colocar.
A rua, o bairro, né? Que é o bairro lá que ele tem normal, Santo Amaro, São Paulo, entendeu? Entre o bairro e a cidade ainda tem essa segunda cidade, digamos assim, que é Santo Amaro, tá? Isso aconteceu com várias cidades lá em São Paulo, Belo Horizonte e tal. Pode acontecer com cidade que não seja a capital? Pode, tá, gente? Duas cidades, mesmo que não sejam muito grandes, mas que se cresçam e acabam se encontrando, elas podem passar por uma conurbação. Quer dizer que vai virar, aquela cidade menor vai virar bairro da outra? Não, as duas podem se manter separadas, tá? Por exemplo, nós estamos aqui, Guaxupé e Guaranese, 10 quilômetros de distância uma da outra, né? Mais ou menos 10 quilômetros. Pode acontecer de uma das duas, ou as duas crescerem e se encontrar? Pode. Significa que Guaranese vai fazer parte de Guaxupé porque ela é menor? Não. Pode acontecer, né? Eles podem decidir, já que juntou, vai virar uma cidade só. Aí fica só, normalmente fica maior, Guaxupé, né? Ficaria. Ou pode juntar, Guaxunésia, né? Alguma coisa do tipo, né? O pessoal já brinca que Guaranésia é o, o Parque 3, né? Então, mas as duas podem permanecer separadas, da mesma forma. Aí só limita lá, ó, aqui é Guaxupé, aqui é Guaranésia. E fica a separação entre as duas. Eu sei, por exemplo, Betim, lá em Belo Horizonte, acontece isso, tá? Tem Betim, tem Belo Horizonte. O que tem a divisa das duas é uma rua. De um lado da rua é Belo Horizonte, do outro lado é Betim. Aí o que aconteceu? Que nem agora no coronavírus, Belo Horizonte estava lockdown total. Não podia abrir bar nem nada. Então, do lado de Belo Horizonte, da rua, estava tudo fechado. Do lado de Betim, o prefeito liberou funcionar os bares. Então, de um lado da rua estava tudo fechado, do outro lado da rua tudo aberto. Então, o pessoal de Belo Horizonte estava indo para Betim para beber. Tá? Mas isso Então, tem isso. acontece também com o estado? Tipo, ficou muito, mas muito perto. Um lado Não, da não. rua é um estado, o outro é outro. Tem sim, já vi, tá? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que tem, tá? Às vezes uma cidade que ela estava ali no lugar e quando criou a divisão dos estados e tal, passou por ela. Então ficou. Até inclusive entre países, tá, gente? Lá no sul do Brasil tem uma cidade brasileira que ela metade da cidade é brasileira, metade é do Paraguai, se eu não me engano. Então, de um lado da rua é uma cidade brasileira, eu não lembro o nome. Depois eu posso pesquisar para passar para Ah, vocês. eu Do vi isso outro uma lado vez da no rua é uma TikTok. cidade, é outra cidade do Paraguai com outro nome, tá? É duas cidades, mas elas estão juntas e são dois países diferentes, tá? Imagina que legal, um circo vai montado, vai pra lá. Aí fica no meio da rua. É o circo dos dois países. Aí você pode atravessar a rua e falar, olha, eu tô no Paraguai, olha, eu tô no Brasil. Tá? É, imagina a E pessoa a vendo isso. vantagem é que no caso do Brasil e Paraguai, a gente não tem, o brasileiro não precisa de visto, essas coisas. Então você pode atravessar tranquilo, tá? De um país para o outro. Normalmente você só precisa da tua identidade, tá? Então, lá, a maior cidade do Brasil, que é a área construída, tá, gente? Lembra que a cidade é só a parte com as casas, né? O município é o todo. É a São Paulo, né? De longe, é a maior do Brasil, uma das maiores da América Latina. Sua área urbana está conurbada, né? Que é esse processo de juntar as cidades, com várias cidades pertencentes, tem que ficar de olho na hora, porque a outros municípios, né? Que nem eu falei, Santa Amaro, mas ele dá outro exemplo, ó, Guarulhos também, formando uma região metropolitana, que é justamente essa região formada por uma metrópole, que é a grande cidade, que é São Paulo, e as cidades que estão em volta ali, que ela juntou, né? Composta por dezenas de milhões de pessoas, tá? Então, um tanto de cidade que passou a fazer parte de São Paulo. Já o maior município, que é a área total, é a cidade de Altamira, no Pará, com 160 mil quilômetros de extensão. Tudo, tá, gente? Aí pega toda a área rural, floresta e tudo mais. Olha lá. Ela é tão grande, ó, que esse município é maior do que o Rio de Janeiro, gente. O estado do Rio de Janeiro todo, tá? Ela é maior do que 11 estados brasileiros em tamanho. Pra vocês verem o tamanho desse município. É gigantesco, tá? Só que a maior parte dele é floresta, tá? É área ocupada por indígenas, é floresta que não vive ninguém, tá?
Então, é só para dizer que tem, que é daquele município, mas não tem nada, tá? É maior até do que países como Portugal, Grécia, Cuba, Áustria, né? Que são países pequenos, tá? Pra vocês verem, o município pode variar muito de tamanho, tá? Aí você pega, a cidade de Altamira é grande? Não, a cidade é uma coisinha de nada, tá? Menor do que Guaxupé, tá? Então aqui, ó, São Paulo, bonito. Já fui lá algumas vezes, é muito bonito. Mas não vi isso aqui à noite ainda não. É aquela ponte estaiada que eles falam. E o rio cheira mal, que cheira mal. Mas é pra vocês verem que tamanho. Gigante, tá? E aqui é a cidade de Altamira, que eu acabei de falar para vocês, ó. Bem coisa, ó. Tudo rua de terra, uma cidade bem simplesinha. Ainda é maiorzinha, não é tão pequena assim, mas é uma cidade pequena, tá? Só que depois, fora essa parte aqui que tem a cidade mesmo, o município, olha lá, é tudo floresta, rio e tudo mais, tá? Só para você ter uma noção. A zona urbana, nós temos que é a região, né, que é habitada, né, da cidade. É basicamente a mesma coisa, é a cidade, tá? É onde nós vivemos, onde está as pessoas, onde estão os serviços, tudo que está acontecendo, tá? Eu vou pular essa parte aqui, porque depois nós vamos falar que são os problemas, tá? E aí, eu vou começar, se não der tempo, eu termino na manhã os tipos de cidade, tá? Então aí, dependendo do que da origem, da história, da importância econômica e política, as cidades são classificadas de acordo com a sua função e a sua influência, tá? Então, nós vamos ter tipos diferentes de cidade, dependendo de como elas surgem, como elas são, do que tem na cidade e tudo mais, tá? Então, primeiro, cidades naturais. São aquelas que surgiram, se desenvolveram sem planejamento prévio, tá? Elas simplesmente foram surgindo. Alguém começou a construir uma casa, depois outra, e fez uma rua, e fez outra coisa, e foi desenvolvendo, né? Como ela surgiu naturalmente, não teve um planejamento. Então, muitas vezes as cidades, as ruas são estreitas, né? Então, é difícil de se locomover, porque é muita cidade antiga, surgiu na época que nem tinha carro ainda, né? A pessoa, quando muito, tinha um cavalo, uma charrete, né? Então, muitas cidades, a maioria das cidades são cidades naturais. É o caso de É Guaxupé, por verdade que exemplo, nem tá? a rua do lado da minha mãe, ela é tão fininha que para passar dois carros, um tem que subir em cima da calçada. É, nas cidades mais antigas acontece muito isso, tá? Aí, claro, teve muita cidade que o pessoal já foi mexendo com o tempo e mudou, mas principalmente cidades históricas mais antigas, você vê isso, tá? Então, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio e a nossa própria cidade de Cochupé, tá? São cidades naturais. A Nova York aí, cidade, a Estátua da Liberdade e o novo World Trade Center, né? É, a cidade planejada é o contrário, ela foi planejada, ela foi construída seguindo um projeto. Então, eles desenharam lá, definiram, ó, isso vai ser assim, vai ser essa, a rua vai ter essa largura, ó, Que nem aqui vai ser Brasília. comércio, aqui vai ser casa. É tudo planejado, tá? Tudo que é construído na cidade tem que seguir o planejamento. Você não pode se construir uma casa, você não pode fazer nada se não for do jeito que eles definem, tá? Então, por exemplo, ó, até algumas cidades antigas, ó, Teresina, que construíram em 1851, Aracaju, de 1858, Belo Horizonte, 1898, são cidades planejadas. A mais conhecida, que eu diria, é a nossa capital, aqui no Brasil, tá? Brasília. Ela foi uma cidade totalmente planejada, construída seguindo um planejamento, tá? Aqui, ó, tá? Ela foi toda planejada, tudo retinho, tudo seguindo um planejamento, tá? Inclusive, se vocês olharem de cima, um mapa, coisa, ela foi feita para ter a forma de um avião, tá? E aí, a outra forma de classificar cidades é de acordo com a sua função, a sua atividade econômica, tá? Que aí eu vou passar amanhã para vocês, que seguido já vai dar 11 horas. São as cidades industriais, comerciais, portuárias, históricas e religiosas e turísticas, tá? Que aí a gente fala amanhã, porque aí eu falo com mais calma, tá? Mas o professor, Hum, por exemplo, uma cidade, ela não foi planejada, mas teve um bairro dela que foi planejado. Isso é que ela é tipo uma.
cidade Não, não, planejada ela ou continua sendo uma cidade natural, normal? porque você vai considerar quando ela surgiu. Ela surgiu sem planejamento, ela é uma cidade natural, mesmo que Ah, depois tenha tido uma organização de alguns bairros. Aí aquele bairro foi planejado, mas a cidade é natural, porque a origem dela foi natural, né? A pessoa foi lá, começou a viver ali, construir casa, tal, tal, tal. Agora, ela foi desde o início construída, aí ela é planejada, tá? Agora, se ela surgiu e depois alguém construiu um bairro planejando, aí já não é, não, aí é, tá? meio bairro É, ali, então já. Só aqueles 3 tá? metros. Então, você considera como ela surgiu, tá? Então, Guaxupé, ela surgiu naturalmente, né? O pessoal parava aqui para, né, era a parada dos tropeiros, né? Com o tempo começou a construir uma casinha ou outra, depois o fazendeiro comprou aqui, construiu as primeiras casas lá no centro da cidade, e tal, natural, né? Hoje tem bairro aqui que é planejado? Tem, né? Hoje condomínio e tal é planejadinho, mas a origem dela foi natural, tá? Ô, Beleza? professor, Oi. tipo, o bairro foi planejado, mas depois foi crescendo naturalmente, como eles foi construindo sem nenhuma planejação, sem planejar, né? É, também. Mas Tá. aí, os que foi planejado, tipo, eles construíram um bairro, mas já pensando na cidade. É isso? Mais ou menos. É, gente, inclusive, por exemplo, não é, a gente, é que nem eu falei para vocês, a gente vai considerar a origem, tá? Quando surgiu. O que acontece depois não tem relação. Então, a cidade surgiu naturalmente. Depois de planejar bairro, ela ainda é uma cidade natural. Aí, o Uma contrário outra também dúvida que acontece. eu Uma tenho. cidade foi planejada. Quando construiu, teve um plano bonitinho. Mas, com o tempo, isso aconteceu com Brasília. Foi chegando gente, foi vindo gente, a, não tinha mais como morar naquela parte que foi planejada. Então, começou a Era construir isso que eu ia casa perguntar. fora. E aí foi construindo sem planejamento, tá? Tanto que em Ah, volta de mas aí Brasília, ela vira natural ou a não? parte central de Brasília é tudo planejadinho. Mas depois que você afasta um tanto, você vai pegar uns bairros lá e tudo sem planejamento, construído de qualquer jeito. Porque o pessoal não tinha onde Mas aí, morar. Então eles construíram onde podia, tá? tipo assim, Brasília, o primeiro surgimento de Brasília foi planejado. Foi. Mas aí, em volta, por não planejado, ela vira uma cidade natural ou planejada? Como se Não, fosse é a um origem. Eu bairro. acabei de falar, gente. Vocês lembram que eu acabei de falar? É a origem, quando surgiu. O que vem depois não tem nada a ver. Ela surgiu planejada. Ela foi planejada. Depois ela foi crescendo naturalmente, mas na origem, tá? Nós estamos falando da origem, do surgimento, né? Quando você nasceu uma menina, mas é aquele pessoal, né? Que nem a gente fala, o pessoal que é os trans, é a mesma coisa. Ele nasceu menino, ele nasceu menino, mas ele quer, se depois ele virar menina, é a escolha dele, dela, né? É a mesma coisa, tá? A cidade, ela surgiu planejada. Depois ela coisou, é outra coisa. O importante que nós estamos considerando é a origem, tá? A origem é planejada ou natural. Guaxupé agora, a partir de agora, pode ser totalmente planejado, os novos bairros? Pode ser, mas na origem dela ela é natural, porque ela surgiu de qualquer jeito, tá? Deu para entender? Sim. Beleza. Pessoal, vamos lá, que já deu 11 horas, 11h03. Eu tenho que dar aula para o nono, se aparecer alguém, né?